Fala, Nexialista! Estamos de volta em mais um episódio do Nexo Podcast. Você que já nos acompanha sabe que esse podcast aborda temas bastante relevantes da atualidade e do futuro, como mudança de mentalidade, desenvolvimento pessoal e profissional, gestão e empreendedorismo, criatividade e inovação e muito mais. E hoje eu tenho um convidado muito especial, meu grande amigo Beto Pontes. Tudo bem, Beto? Tudo bem, Camilo? Tudo bem aí, pessoal? Obrigado pelo convite, viu? É um Nossa prazer. satisfação estar aqui, contar um pouquinho da minha história, da trajetória, né? Então, vamos lá. Vamos. Para quem já nos acompanha a Nexus e acompanha o Beto, sabe que ele é dono de um dos grandes grupos de salões de beleza de Manaus. Ele é gestor, empreendedor e empresário e vai contar um pouquinho da história dele hoje e também falar dos desafios, das conquistas, dos principais obstáculos, também dos aprendizados que ele teve ao longo da trajetória dele até esse momento e também o que ele enxerga para o futuro do Amanda Beauty e como que ele consegue analisar esses cenários para saber a melhor tomada de decisão. Então, Beto, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouco e contasse um pouco da sua história. Bom, primeiramente, novamente, obrigado por abrir o espaço aí, contar um pouquinho da minha história. Nós estamos aqui num lugar paradisíaco, né? A gente pede até que as pessoas prestem atenção na gente, não olhem tanto aí para o mar, para esse paraíso Vai que é ser o difícil. Ceará. Bom, eu sou filho único. Acho que é importante, antes de começar a falar da trajetória profissional, acho que a história pessoal ela impacta e ela influencia muito na nossa carreira profissional. Então, minha mãe fundou o salão, minha mãe chamava Amanda, e ela fundou o salão com 15 anos de idade. Ela me teve por volta aí dos 29 anos e depois não teve mais nenhum filho. Então, eu sou filho único. Então, nós tínhamos uma relação muito próxima e eu comecei a ter a noção do salão, comecei a ter a noção do trabalho ali por volta dos 14 anos, quando naquela fase adolescente a gente começa a pedir muito Sim. para querer determinadas coisas materiais, principalmente. E ela falava, olha, tá bom, vou te dar, mas tu vai ter que vir aqui trabalhar, ajudar. E naquele começo eu saía da escola, ia para lá para o salão e ficava na recepção, agendando cliente, recebendo, né, no caixa. E ali foi o primeiro contato com o trabalho. Então ali eu podia entender que a condição de vida que a gente tinha era porque a minha mãe, ela trabalhava muitas horas como profissional, como cabeleireira. Ela era cabeleireira e dona do salão. E é através dessa dedicação que a gente tinha esse sustento. Então, pude dar valor ao trabalho nessa fase inicial. Depois, naturalmente, foi surgindo o interesse de pegar outras áreas dentro do salão, como compras, né? Fui começando a pagar as contas da empresa, fui começando, inclusive, a controlar as contas dela, então era engraçado, minha tia comentava assim, né? Depois de alguns anos, falando, ué, Amanda, mas é o Beto que tem que liberar se tu vai fazer alguma compra ou não. Já E aí, invertendo, né? mas isso foi algo que foi paulatino, pouco a pouco. E eu lembro que quando eu tinha 17 para 18 anos, Isso em eu, que ano, Beto? Mais ou eu menos. nasci em 81. Então, quando eu tinha 17 para 18 anos, era mais ou menos ali 98, 99. Então, eu estava concluindo o ensino médio e surgiu o interesse meu de empreender em paralelo ao salão. Então, se o salão ele me deu a condição de entender o que era o trabalho, depois me despertou o interesse pela gestão, e em seguida eu tive o interesse de empreender. E na época eu tinha, como eu falei, 17 para 18 anos, e quando eu completei 18 anos, a gente já tinha essa empresa, que era uma pequena distribuidora de cosméticos para salões, e aí eu pedia para minha mãe, não, eu quero ter uma empresa minha, separada do salão. E aí ela, naquela época, o Código Civil brasileiro não permitia, só com 21 anos,
e ela tinha dentro da legislação, existia a emancipação. Sim. E aí ela, com 18 anos, permitiu abrir a empresa, e aí essa distribuição que antes estava sendo feita pelo salão, passou a ser feita por essa empresa que foi aberta na época. E aí eu vendia esses produtos, começaram só com os cosméticos e depois entrou outros produtos, materiais descartáveis, e no começo era eu que visitava os salões de Manaus, oferecendo os produtos, e de certa forma aquilo eu já estava também conhecendo um pouco do mercado, né? Então saindo só do salão que era da minha mãe, mas conhecendo também outros salões. Só já um primeiro ponto aí. Claro. Você falou que você estava encerrando ali o ensino médio. Exato. E como foi já de tão cedo você ficou imerso nesse ambiente já de negócios, de empreendedorismo? E questão de faculdade, como foi a questão de já... Porque já vem meio que tradicionalmente, né? Não sei como foi no seu caso, aquela dúvida. Vai fazer faculdade? Qual vai ser o curso? Como foi esse ponto aí? Como eu tive influência da minha mãe, nisso que eu acabei de contar, né? O meu padrasto, na época, também tinha lojas, na época da Zona Franca. Então, até 95, 96, é importante lembrar que a Zona Franca de Manaus, até 90, ela tinha parte industrial, que todo mundo conhece hoje, né? A maior parte das motos do Brasil, das TVs, dos celulares, são produzidas até hoje no polo industrial, mas até na década de 90 o comércio era muito forte. Então as pessoas elas pagavam passagem para ir para Manaus, comprar e voltar, videocassete, TV, várias coisas que era muito barato. Então o meu padrasto teve bastante sucesso nessa época, então já tinha essa influência. Então a minha decisão naquela época, na minha mente já estava muito clara que eu queria fazer administração para ser um empreendedor ou um gestor de alguma empresa. Mas a minha mãe sempre falava, não, faz direito, né? Então aquela preocupação, né, da medicina, engenharia, direito. Aqueles cursos clássicos, tradicionais. E eu, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz as duas faculdades, consegui passar na federal para administração e numa particular para direito. No primeiro 1 ano levei as duas, tranquei a administração, fiz mais 1 ano de direito, e nisso eu estava paralela empreendendo, né? Fiz mais 1 ano de direito, e aí eu percebi que realmente era a administração que eu queria. E eu cheguei para minha mãe e falei, olha, eu vou largar direito, vou, né, abandonar, parar, mesmo curso, não tenho interesse em voltar, e vou me dedicar para a administração e para o negócio. Isso já no início dos anos 2000? Isso, ali já estávamos já exatamente nos anos 2000, porque eu entrei na faculdade em 99. E aí, no 99, 2000, e aí eu fiquei só com a administração a partir dos anos 2000. 2000, 2001. Certo. Aí eu já te faço outra pergunta. Como foi para você... porque assim, eu particularmente tenho uma visão da universidade, né, que é importantíssima, principalmente as federais. Também temos excelentes universidades particulares, mas existe sempre aquela questão do quão distante é o ensino da prática, né, da aplicação. É um fato, né? Sem dúvida, a maioria das faculdades tem essa distância do que está acontecendo no mercado em relação ao que está sendo ensinado dentro da sala de aula. Então, mas eu vejo também que cabe ao aluno buscar e fazer os paralelos, né? Então, como eu já estava trabalhando, eu entrei na faculdade e já estava trabalhando, para mim tinha momentos que os pontos eram ligados dentro da faculdade, né? Então, quando o professor começava a falar sobre um determinado assunto, eu estava vivenciando isso, eu tinha vivenciado, estava inserido, aquilo lá fazia eu ter mais interesse em aprender. Então, respondendo a tua pergunta, a distância, ela existe ainda na maioria das faculdades, mas cabe ao aluno procurar se inserir no mercado de trabalho, como estagiário, empreendendo, e aí ele vai buscando os paralelos. E eu lembro que na época, tinha as matérias optativas, por exemplo. A matéria que me ajudou muito foi entender sobre ações. Então, era uma matéria optativa, mas eu fui lá, fiz esse curso e para mim foi fantástico. Já te então, abriu exatamente, outra né? visão do Exatamente. O que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial, o que é a taxa de juros, valuation, como é que é o mercado, o que é derivativo, o que é letras, o que é CDB, o que é... Então, aquilo lá, imagina, aquilo deveria ser obrigatório, né? Mas não era obrigatório.
E assim por diante. Então, vai muito do interesse do aluno, sabe? Sim, que é uma coisa que eu falo muito, É. que a gente não pode esperar. Isso você já lá atrás já tinha essa mentalidade. Porque eu sentia na pele, né? Pois Tipo é, assim, o negócio se não desse certo, faltava dinheiro. Então, exato. Você precisava buscar. precisava, né? Então imagina hoje que o mundo é como é. Então aí é que você que está nos acompanhando tem que entender que tem que buscar, não tem que ficar esperando receber isso mastigado. E tem uma Mas coisa, volta um pouco para a história. um parêntese, Tá. né? E aí eu estava falando outro dia de inteligência artificial, né? Sim, sim. Então, do pessoal na faculdade fazer trabalho utilizando a inteligência artificial. Então, eu imagino que, assim, a inteligência artificial, quando você virar profissional, ela vai ser um copiloto, né? Vai te auxiliar. Mas quando você está na faculdade, você tem que ter a percepção que se você não se dedicar nesses anos que você tiver lá, você vai ter problemas graves, né, na sua carreira. Independente dessa distância, né? Que às vezes há da realidade para o mercado. Então, mas voltando lá à história, como você, né, Sim. fez a pergunta. Aí eu voltei, aliás, a minha mãe me emancipou, abri a distribuidora separada do salão, então tirei os produtos de dentro do salão, botei numa loja vizinha, aluguei uma loja que ficava nesse centro comercial onde era o salão, e nessa loja a gente expôs. Eu falo a gente porque quando eu abri a empresa, eu convidei um amigo. Na verdade, a gente já era amigo desde criança, eu conversava sobre negócios com ele. Ele falou, não, eu quero ser teu sócio, quero participar. E ali foi uma experiência que eu tive também de ter sociedade, que é Sim. também um capítulo à parte. A gente volta já nesse ponto. E aí eu fiquei... abrimos essa empresa, ficamos sócios. Trabalhamos 2 anos com distribuidora só para salões de beleza. E depois de 2 anos, a gente percebeu que não tinha muito mercado para crescer, porque os salões, se hoje os salões ainda não são muito organizados, lá há 20 anos atrás, eram menos organizados ainda. Então a gente vendia, não recebia, era um mercado pequeno. E o nosso network não era de salões de beleza, apesar da minha mãe ser dona de salão, mas na faculdade eu não tinha, vamos dizer assim, muita proximidade com várias mulheres que eu poderia indicar o produto. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, Direto. o meu network eram outros homens, outros jovens. Sim. E aí, dentro do contexto, do momento que estava ali acontecendo, o Velozes e Furiosos foi lançado nos anos 2000. Então, havia um movimento muito grande de equipar os carros. Os carros também vinham sem som, os carros vinham com poucos acessórios. E ali a gente, um belo dia, sabe, chateado porque a gente não tinha recebido ali o que esperava, tinha um pôster no escritório, e esse pôster estava lá porque era um pôster de produtos que a gente queria comprar para colocar no nosso carro, que a gente achava muito legal, que é uma marca que chama Schutt, eu não sei se ela ainda existe hoje, mas é uma marca lá no interior de São Paulo, do ABC, que produzia volante, manopla, para câmbio, pedaleira e vários outros acessórios. Tá. E aí a gente olhou assim um para o outro e disse, rapaz, vamos comprar umas coisas a mais e vender para uns amigos conhecidos? Não, estamos falando de uma época que não tinha internet, assim, não tinha mídias sociais, né? Era o início. Tinha internet, mas não tinha mídias sociais. Isso. Nem smartphone. Nem smartphone. E aí a gente começou a comprar, começou a vender, até que 6 meses depois, metade dessa loja, metade da empresa eram coisas de acessórios para carro, nossos amigos iam lá comprar, instalar, e a outra metade era salão. E ali, quando foi em 2001 para 2002, a gente decidiu não continuar mais com os itens de salão, ficamos só com os itens de acessórios para carro. E saímos do lugar onde a gente estava para um lugar maior, porque precisava estacionar os carros para fazer os serviços. Sim, tinha que ter espaço. E aí fizemos essa transição nessa época, sabe? E sua mãe, nessa época... E nessa época chegou um ponto que, óbvio, essa operação começou a tomar corpo e que eu não tinha mais condições de ajudar lá no salão. E aí a minha mãe... Aí eu não ajudava mais ela. Então, assim... falei, eu preciso trocar aqui um negócio, e ela continuou tocando o salão lá, sabe, de boa. Isso foi uma coisa também muito importante, então, porque as pessoas dizem, Beto, é muito legal você ter tocado o salão em memória da sua mãe e tal, que minha mãe faleceu de forma inesperada, depois a gente pode falar sobre isso. Mas assim, antes de eu estar feliz por ter seguido com
o nome dela, eu decidi porque eu queria. Então, minha mãe nunca me obrigou, olha, você tem que ficar no salão, você não vai ter a loja. Pelo contrário, né? Ela, muitas das vezes eu não tinha dinheiro para pagar as contas no final do mês e ela botava lá dinheiro. Eu dava um cheque para ela para 30 dias, né? Ela trocava o dinheiro, depois pagava ela. Então, pelo contrário, ela sempre me apoiou muito naquilo que eu queria. E o salão aconteceu de forma natural e mesmo sem a presença dela, eu toquei porque eu quis. E em que momento, então, aconteceu esse fato que você já antecipou aí? Foi nessa época Em que te trouxe de volta em para esse mundo? 2002, o meu sócio, ele já estava muito envolvido na área de direito, então ele já estava se formando e precisava fazer uma especialização e tal. E aí nós decidimos não continuar, porque ele já estava envolvido com a área de direito. E aí de 2002 a 2004 eu fiquei sozinho no negócio, Tá. de acessórios para carro. Som, nessa época a gente já vendia som, vendia banco de couro, já era uma operação maior, já tinha uns 15 funcionários. Era um lugar que tinha um estacionamento amplo, várias, né? Um movimento legal. Mas eu também percebia que o mercado de preparação, de equipamentos, de acessórios, era um mercado que estava declinando, porque os carros já estavam vindo mais equipados. Sim, já com itens de série. Já não tinha mais aquele movimento, né, que existia lá nos anos 2000. E que eu precisava fazer uma transição para a reparação automotiva, né, ou para pneus, ou para outras áreas que realmente sempre vai existir. E aí eu disse, não quero isso, mas para mim vou voltar para o salão porque eu queria terminar minha faculdade. Então, eu entrei na faculdade em 99, era 2004, eu estava 60% dela feita. Certo. Por quê? Porque eu me dediquei muito ao negócio e fazia poucas matérias. Fazia duas, fazia três, fazia quatro, fazia três, fazia quatro. Difícil. Exatamente. Então, esse foi o lado ruim de trabalhar e estudar. Sim. O lado bom, como eu comentei, foi de fazer esse paralelo de imediato. E aí, em 2004, eu consegui vender a loja, voltei para o salão e comecei a fazer 7 matérias. Então, se o período, na época na Federal, lá eram 5 matérias, que se faziam 6 matérias, eu fazia 7, fazia 8. Então, eu acelerei o processo. Certo. E aí, quando foi em 2005, minha mãe faleceu. Em dezembro de 2005, antes de eu concluir a faculdade, ela faleceu. Ela passou mal, teve um aneurisma, desmaiou e passou 14 dias internada e quando aconteceu o fato, a probabilidade já era muito pequena, pela gravidade que foi o rompimento do aneurisma. E não teve o que se fazer, né? Vamos dizer assim. E aí, a partir daquele momento, do dia 5 de dezembro em diante, que foi a data que ela faleceu, eu não sabia na época o que fazer. Eu queria nesse ponto aí, Beto, se tu voltasse lá para aquele momento, para aquele Beto dessa situação aí, acabou de perder a mãe de uma forma repentina e tinha ali ainda todo um futuro, mas de incertezas, o que passava pela tua cabeça? Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Profissionalmente falando, porque o meu plano era terminar a faculdade e morar fora. Então, eu queria fazer uma graduação fora, eu queria trabalhar numa empresa... Eu nos Estados Unidos ou na Europa. Eu queria trabalhar numa empresa internacional. Então, eu queria ter uma experiência, na época, de trabalhar num grande grupo global na área de finanças. Então, era a área que eu queria me preparar, não ter uma faculdade e preparar para essa área, né? Isso é uma pergunta que eu ia te fazer também. Se você já tinha pensado em trabalhar numa empresa, como a maioria das pessoas. Então, Sim. Passava na tua cabeça Passava, né? Porque eu queria, na minha mente, eu quero aprender as boas práticas de grandes corporações, né? Então, eu queria trabalhar, na época eu pensava em banco de investimentos e tal, então, para Manaus isso não existe. E a graduação nesses tipos de empresas, elas são exigidas graduações tops, né? De alto nível. Bom, enfim, e aí eu não tinha um plano B, né? Já que agora eu não tenho quem trabalhe por mim, né? Eu preciso, para alcançar isso, eu preciso ter primeiro uma autonomia financeira. Para mim ter uma autonomia financeira, eu preciso saber o que eu vou fazer. Perfeito. Profissionalmente, né? Porque até então eu estava ajudando minha mãe estava me sustentando. Então tinha ali 23, 24 anos. E aí, quando ela faleceu, eu falei, bom, vou ver se as clientes vão vir para o salão, porque era ela que fazia o serviço na maior parte. Estava muito associada a ela. 70%, 80% dos clientes passavam por ela. Tá.
Quando ela viajava, o movimento do salão caía bastante. E aí a dúvida é, já que ela não está aqui, será que os clientes vão vir? Então ali passou alguns meses, aí eu percebi que os clientes começaram a realmente vir, consegui fazer a seleção de outras pessoas para entrar, então conseguimos manter o salão funcionando. E aí nos primeiros 6 meses eu pude ver que, bom, tá entrando dinheiro, dá para me sustentar, né? Não estou vendo ainda perspectiva de crescer, mas dá para me sustentar. Bom, agora eu preciso pensar o que eu vou fazer, né? Então, o primeiro momento é, óbvio, além de digerir, né, vamos dizer assim, de entender, de aceitar e de superar a perda de uma mãe ou de um pai. Sim. Na segunda etapa, ver, bom, preciso sobreviver. Bom, dá para sobreviver, né? 6 meses com o salão depois que ela foi, dá para sobreviver. Bom, agora o que eu vou fazer? E aí a minha tia, que também tem um salão, mas é separado, o salão da minha mãe, lá no começo elas trabalhavam juntos e depois cada uma foi ter o seu salão, disse, Beto, olha, o que você precisa fazer é viajar e entender o mercado. Então, né, você me comentou que vai para um grande evento, né, de formação. Já é um spoiler aí. E aí depois você pode contar. E aí na época, ela me falou, os principais eventos do Brasil são esses, os principais eventos do mundo são esses. Eu posso ir com você. Legal. E aí nos 2 anos seguidos a gente foi para eventos na Itália, fui 2 vezes, fui para os Estados Unidos, fui para São Paulo. E além de entender o evento, o network com aquelas pessoas que eram donas de salão também, foi extremamente importante para mim entender o mercado e ver que tinha muitas oportunidades. Que não porque eu não quis aprender a cortar cabelo, que eu não conseguiria administrar o salão. E que eu poderia, em Manaus, com aquilo que eu estava aprendendo, com a minha experiência que eu tive na loja, com a minha formação, com o que eu estava vivenciando ali, eu poderia aplicar no dia a dia e trazendo o que nós temos de raiz, né? Trazendo nossos valores, que eram os valores da Amanda, que naquele momento precisavam passar a ser valores da empresa. Mas quando você fez essa busca no mercado, você encontrou muita diferença com a realidade, digamos, do Brasil, mais especificamente de Manaus? O que você conhecia do mercado de salões com o que você viu lá fora? Primeira diferença, o primeiro entendimento meu foi, bom, eu posso ser dono do salão sem cortar cabelo desde que eu estude, que eu entenda o mercado. 2, o mercado é muito grande. Aí eu pude entender o mercado, tipo, dono de salão com 100 unidades, com 200 unidades fora do Brasil. Pude entender também quais eram as práticas, o que eles faziam para contratar, né, para tocar o salão, para administrar uma marca e tal. Então, pude entender também como é que o mercado opera, o know-how do mercado. E aí fazer esse paralelo com o que estava acontecendo em outras cidades do Brasil, com Manaus e até no mundo com Manaus, e o que eu poderia, dentro da realidade que eu tinha, implementar no Amanda. Então foi esse o paralelo importante. Aí só depois de 2 anos, foi só em 2007, então 2 anos depois que a minha mãe faleceu, que eu disse, não, agora eu quero realmente o salão e eu vou all in, né? Tudo que eu tenho de patrimônio, tudo que a minha mãe construiu ao longo de mais de 40 anos de trabalho, eu vou botar no negócio. E aí assim eu botei no negócio. E você conseguiu concluir a faculdade? Consegui concluir a faculdade em 2006. Teve greve nesse meio, né? Das universidades, e terminei em 2006 e é isso, né? E aí eu segui com a administração e fui tocando depois um negócio com também outras formações que eu vim fazendo dentro da área específica, né? De concurso de coach, que na época também era fiz pós-graduação em liderança pela Franklin Covey, que é uma foi em Manaus, mas é uma faculdade internacional. E assim a gente vai me mantendo atualizado. Sim, né? sim. E com estudo contínuo. E você que está nos acompanhando, olha aí um exemplo prático, né, de alguém que vivenciou uma situação bastante adversa, tanto de cunho pessoal, como também profissional, porque impactou não só do lado emocional por ser a mãe dele, mas também o próprio negócio, porque ela era a razão de ser ali do salão. Né? Tudo girava em torno dela. Então, veja a maturidade que ele teve que ter tão jovem
E a sacada, mas também teve o apoio, né, da tia que você falou, Sim. dessa orientação de buscar no mercado. Então, assim, se você às vezes se vê perdido, faz parte. Nem sempre a gente vai ter as respostas É. que a gente precisa, mas busque pessoas de confiança e se referencie no mercado em quem tem propriedade e quem pode trazer algo Ah. que agregue, né? Se naquele momento eu percebesse que o mercado não era bom, né, não adiantava eu continuar com a história Isso. da Amanda. Então, porque o Isso. mercado não é bom. Então, primeiro você tem que entender se o mercado é bom. Você seria capaz, você tomaria essa decisão? Sim, se eu ver que o mercado não é bom, que eu vou, tipo, investir meu tempo, me dedicar a algo que não vai, que está em declínio. Não, pelo contrário, eu vi oportunidade, porque no mercado que estava e ainda está em desenvolvimento. Todo mundo corta o cabelo. Todo mundo, todas as mulheres praticamente se depilam. Praticamente todas as mulheres fazem as unhas. E assim por diante. Então, nós temos N casos de empresas que atuam na área da beleza e bem-estar que cresceram muito nos últimos 10, 15 anos. Sim. E vai ter mais ainda. Então, é um mercado que é bom. Então, se você vai empreender, veja se o mercado é bom. Né? Eu acho que essa é uma dica muito importante que você está deixando aqui. Outra situação. Isso. Se tem a ver com a tua história, né? Porque também não adianta você entrar num negócio que você não tenha afinidade, que você não tenha... que pareça que você está trabalhando, né? Muitas das vezes eu fico estudando e fico lendo, né? Estou de férias aqui, mas eu acompanhei, eu entrei no aplicativo lá que dá o resultado do negócio, pesquisei sobre, mas por quê? Porque eu tenho satisfação de fazer, né? Agora tem gente que é uma tortura fazer alguma coisa, aí só você não vai conseguir se destacar se aquilo que você for trabalhar você não tem prazer em fazer. Então está muito ligado realmente ao teu gosto, né? E o teu gosto está muito ligado às tuas raízes. Sim. Às vezes as Seus pessoas valores, também né? procuram fora, né? Na verdade, as tuas raízes elas têm muitas das respostas do que fazer quando você vai empreender. Muito bom, muito bom. Estou gostando do papo. Quero aproveitar para te perguntar o seguinte: como tudo na vida, a gente tem aí pelo menos dois lados, eu gosto de dizer, né? Tudo tem pelo menos dois lados, às vezes tem vários. Se você tivesse que responder qual seria o lado bom e o lado ruim de empreender, nessa tua trajetória aí, o que você apontaria? Tem alguns, né? Posso falar de algumas coisas, né? Então, o lado bom é que você, por exemplo, pode fazer o seu horário, né? Sim. Então, principalmente para quem é pai, sabe o quanto que isso é importante. Isso é verdade ou é mito? É Não, possível é fazer horário? verdade. É verdade fazer. Na grande maioria, sim. Claro que se você... Tem vários empreendedores que precisam abrir e fechar os seus negócios, né? Porque ainda não conseguiram formar ali um time, uma pessoa para dividir, né? Então, por exemplo, quando a gente tinha um salão, né? Eu resolvi abrir o segundo, e o segundo foi no shopping, eu fiquei um ano sem folgar, porque eu não tinha uma pessoa para abrir no domingo. Então, eu tinha que ir domingo para o salão. Depois eu conseguia encontrar uma pessoa que era uma gerente e tal, e aí eu fiquei me dividindo. Então, eu ia no domingo, ela ia outro domingo, domingo, todo domingo. Alguns anos depois, eu não trabalhei mais domingo, porque eu já tinha conseguido formar uma equipe para não ter que trabalhar domingo. Conseguia delegar. Conseguia monitorar e assim por diante, né? Então, lógico que não é no começo que você vai fazer o seu horário, mas o empreendedor tem essa possibilidade, sim, dependendo do segmento que ele for atuar. No meu caso, como eu atuo como se fosse um varejo, prestação de serviço, um varejo, todo dia abre. Então, e no shopping, então eu abro. É uma demanda sazonal? Existe, mas é equilibrado, né? Tem só alguns picos. Tem alguns picos, mas numa forma geral é equilibrado. Então, ainda mais em shopping, então se você vai operar em shopping, que é o nosso caso, a maioria das nossas lojas estão em shoppings, a gente só não abre dia 25 e dia 1º, então de 10 às 10. Então, você precisa se organizar para isso. Mas, enfim, respondendo lá a tua pergunta. Então, a questão de organizar o seu horário é um ponto positivo. Porém, às vezes, quando você está de férias, que é um ponto negativo, você vai ter que trabalhar, porque pode ser que precisem de você. Então, você não consegue se desligar 100%. Difícil, ao longo de uma trajetória longa, você se desliguei 100%. Difícil isso acontecer, tá? Até porque também
você faz o que gosta e você também quer saber o que está acontecendo, Claro, né? você tem todo seu capricho ali, É, dedicação. exato. E aí dentro de corporações, então, dependendo do teu nível de gestão dentro de uma corporação, quanto mais alto ele for, mais é isso também. Mas isso vai acontecer. Não é porque você está de férias, se você for gestor de uma grande empresa, que tu vai estar de férias. Sim, Né? sim. Então, isso é uma realidade também. O outro lado é a questão financeira. Então, às vezes, do lado bom, você pode ganhar bem. Se o teu Sim, negócio tem um resultado bom, você pode ganhar bastante dinheiro. sim. O lado ruim é que se o negócio não der certo, tu podes perder além do que você botou de dinheiro lá, Aham. entendeu? Então, tem N casos aí de empresas que o dono fica com uma dívida muito Quem grande, está né? disposto a ganhar muito, está disposto a perder também. Tem os riscos relacionados ao negócio. E aí, claro que você precisa alinhar, organizar esses riscos, né? Correr os tal de riscos calculados. E aí isso é muito pessoal também. Tem gente que tem um apetite maior, tem gente que tem um Sim, apetite menor. E aí isso precisa ser bem pontuado, tá? É, o outro lado interessante, por exemplo, para mim, eu gosto da gestão de uma forma ampla. Então, eu gosto de saber um pouco de marca, eu gosto de saber um pouco de gestão de pessoas, eu gosto de saber um pouco sobre sistemas, eu gosto de saber um pouco negociação, então, né, uma olha aí, renovação pessoal. de um O contrato. Beto é um nexialista, hein? É, e, e então, eu me satisfaço em saber de várias coisas, né? Que bom. Tem gente que se satisfaz em saber muito de poucas coisas, né? Se aprofundar mais. Sim, Então, eu gosto mais de pincelar, né, sobre vários aspectos. Então, isso me agrada, do que ficar fazendo as mesmas coisas, né, enfim, sempre. sempre. Isso para mim é um lado bom. Pode ser que para outras pessoas seja um lado ruim, porque, enfim, tem gente que tem por exemplo, na nossa equipe mesmo, tem gente que, por exemplo, controla a parte financeira. Normalmente, quem é um financeiro, né, que está ali no dia a dia do financeiro numa empresa, gosta daquela rotina, né? Então, não bote ele para falar com pessoas, para, né, falar sobre desempenho, É meta, totalmente diferente. comportamento, conflito, que aquela pessoa normalmente ela não vai gostar disso, ela não vai ter muita paciência, ela vai dar um esporro ali, falar Sim. alguma coisa, né? Que não vai ser legal. Então, isso é também do perfil, sabe? Então, acho que esses são os principais. Excelente. Olha que dicas, quantas dicas valiosíssimas de quem tem propriedade, vivenciou e vivencia hoje ainda. Então, já pegando esse gancho, eu queria entender como que você sai ali do eu presa, Uhum. né? E vai crescendo, vai tendo funcionários, vai tendo que delegar, essa Tá. gestão vai se tornando mais complexa. Quais as rotinas, que tipo de ações você faz ali no seu dia a dia que te fizeram tanto alcançar o sucesso que você tem hoje, como principalmente mantê-lo? Quando a gente vai para academia, a gente não chega lá, vou carregar 100 quilos de supino, né? Não. Então, você vai paulatinamente, você vai aos poucos, né? E foi assim que aconteceu comigo. Então, quando eu peguei o salão tinha 15 pessoas, 14 pessoas, né, trabalhando. Hoje, nas empresas que eu sou dono direto, tem 180, né? E nas empresas que são nossas franquias, tem mais 150. Muita coisa. Então, mas não foi do dia para a noite, né? Sim. Foram aos poucos. Então, dali daquela empresa de 14 pessoas, eu consegui, no primeiro momento, contratar mais gente, alcançar 20, aí não tinha mais espaço físico, aí nós abrimos no shopping, que teve uma oportunidade, aí foi mais 25 pessoas ali, aí abriu depois um outro shopping um ano depois, aí ali já era uma loja grande, aí entrou mais 50 pessoas, aí depois expandiu aquela outra operação do shopping, então, ao longo de 2008, que foi a abertura desse primeiro shopping, né, dessa segunda operação, a Sim. primeira que a minha mãe deixou e a primeira que eu abri, então fazendo duas. Duas. Até 2015, que foi, vamos dizer assim, a abertura das franquias. Então, a gente saiu ali daqueles 14, 15 pessoas para 300 pessoas Foi o contando com as franquias. principal Mas salto.
Foram paulatina. Então, Tá. cada ano foi tendo Gradativo. foi tendo um movimento. Então, a primeira, vamos dizer, sugestão, né, é você ir aos poucos. Claro que quando a gente fala de startups, pelo menos até um ano atrás, se falava em crescer rápido para dominar o mercado, né? Então, e as pessoas, os empreendedores não tinham muito tempo para se adaptar a isso, né? Tinha que contratar pessoas que já tinham essa experiência para tocar negócios, né? E o empreendedor, o dono ali da startup, tem que desenvolver ou software, ou networking, ou buscar novos investidores. Isso. O que hoje está tendo vamos dizer, um rebote, né? Hoje está tendo o contrário, A né? conta tá Então, chegando. a conta está chegando e esse crescimento independente do resultado hoje está sendo questionado. Mas, enfim, para a realidade do empreendedor, da maioria dos empreendedores, essa dica que eu estou dando ela é válida, e aos poucos. O segundo é você construir relacionamentos. Então, você não toca uma empresa sozinho. E você precisa encontrar boas pessoas, né, que façam o seu trabalho bem feito, mas você precisa também construir relacionamento com elas. O que é construir relacionamento? É você tratar bem, é você reconhecê-las, é você dar meta, é você pagá-las direito, pagá-las mais, eventualmente, quando possível. No nosso caso, a maior parte da nossa força de trabalho são profissionais, né? Cabeleireiros, manicures, 80% são profissionais com essa característica. Eles já ganham comissão. Então, para eles a meritocracia já existe no mercado, Naturalmente. porque quanto mais ele Isso. trabalha, mais ele ganha, que é Perfeito. comissionado, né? Isso. Outra cabeça. Mas assim, se fosse uma empresa normal, todo mundo CLT, tem que montar um sistema que tenha uma participação do lucro, que tenha meta com premiação, tem que ter algum tipo de reconhecimento financeiro e de relacionamento. Sabe? Principalmente que você não incentive a mediocridade, né? Que é Exatamente. o pior caso. Exatamente. E a outra parte que compõe um relacionamento é você apoiar o desenvolvimento da pessoa, tecnicamente e comportamentalmente, né? O comportamento dela. Então, Sim. se o comportamento, se você apoiar ela, mesmo que não seja o carro, a pessoa é financeira, mesmo que não seja o carro dela tratar outras pessoas, por que ela não pode fazer um curso de autodesenvolvimento, de conhecimento Claro. pessoal? Então, você apoiar esse desenvolvimento também do teu time, financeiramente falando, né? Pagar 50% de um curso, por exemplo, é super importante. Dá retorno. Dá retorno e você forma pessoas ao longo de anos que essas pessoas elas vão crescer com você e dificilmente elas vão sair quando receberem uma proposta salarial maior. Elas vão chegar, vão conversar, ou até mesmo nem vão falar para ti, vão continuar porque elas se sentem bem em trabalhar com você. Perfeito. Sobre o aspecto do time, eu acho que esses são as principais dicas. Valiosíssimas. Bom, aí eu já quero também. A gente está arrumando para o nosso final aqui. Eu sei que o papo está muito bom. Mas você tocou num ponto que já me deu um start aqui. Quais as principais dificuldades que você teve e tem como gestor? Mas eu quero trazer um momento específico que a gente viveu recentemente, para você dar esse exemplo. A pandemia. Que tipo de desafio surgiu? Esses desafios, você imaginava que eles aconteceriam alguma vez ou foi totalmente inesperado? E como que você teve que ter ali jogo de cintura, puxar as cartas do seu repertório para se sair em uma situação tão desafiadora que eu imagino que tenha sido? Acho que se falar que tinha alguém preparado para isso, não tinha, né? Ninguém preparado para isso. Então, eu falo que foi o segundo momento mais difícil da minha vida profissional, né? E talvez da minha vida pessoal também. Então, o primeiro, obviamente, foi o falecimento da minha mãe, como, né, contei anteriormente. E nesse a gente não sabia o que ia acontecer. Então, a primeira preocupação era saber se a gente já está vivo. E a segunda foi o emprego, a renda, né, minha e do time ali, né? Dia 20 de março de 2020, você tinha quantas pessoas sob a sua Naquela época eram responsabilidade? até mais, naquela época eram 220 dentro do nosso CNPJ. Desses CLT, tinha 50 e poucos CLTs, né? E o resto, os MEIs, né? Que são Sim. os profissionais. E foi uma situação complexa.
porque a gente precisava fazer um aporte financeiro, então precisamos botar muito dinheiro na empresa para poder aguentar, para não fechar, não falir no meio de todos os acontecimentos. Queimou caixa mesmo, Muito, caixa total. muito. Então tivemos que vender imóvel, tivemos que pegar dinheiro no mercado. Mas graças a Deus tinha o que fazer, né? Tinha crédito, tinha bem, e botamos na empresa para sustentar a empresa. Fizemos várias ações para arrecadar dinheiro para os profissionais, né, que não estavam podendo trabalhar, né? A gente, para vocês terem ideia, em 2020 nós faturamos, o ano inteiro nós faturamos 50% menos, né, do que o 2019. Que o ano normal. Em 2021 nós faturamos 65%. É importante lembrar que lá em Manaus 2021 foi talvez até pior do que 2020, né? Quem está nos acompanhando deve lembrar. Que foi a falta de oxigênio Crítico. e tal. Então, para vocês terem ideia, o primeiro dia que nós abrimos em 2021 foi dia 8 de março. Então, o primeiro dia trabalhado do ano foi dia 8 de março. Caramba. E aí voltou bem devagar, voltou com, né, todo mundo com medo do que ia acontecer, não sabia exatamente, né, se transmitia, se não transmitia, tinha uma nova variação. Então eram muitas dúvidas. E 2022, Beto? Você falou 20, E aí, 2021. Aí 2022 a gente, Faturamento. assim, né? 2021 caiu a ficha, né? Bom, sobrevivi, bom, né? Dá para seguir, mas eu vou precisar fazer algumas coisas aqui, né? Então foi de corte, né? Então a gente teve que fechar uma unidade. Decisões difíceis. Decisões difíceis. Então, como eu contei, né? Então a gente de 2008 para cá só tinha aberto, né? Sim. Então, tinha tido umas dificuldades, mas tínhamos conseguido ajustar, né? A gente tinha uma loja num shopping que tinha ficado muito grande, tinha 500 metros quadrados. Aí nós reduzimos a loja para 250 metros quadrados e nós abrimos essa mudança, né? Foi em dezembro de 2019. Aí não deu nem para maturar a loja, 3 meses depois fechou. Mas enfim, já tínhamos passado por essa situação, mas era uma redução de loja. É diferente de fechar. E de fechar, no caso, foi a primeira loja que eu abri, aquela lá que eu contei, né? Sim. Quando eu decidi abrir, foi essa loja que eu tinha que fechar. Esse valor aí, sentimental também, né? E a gente, nós somos seres humanos, nós criamos esse laço. Claro. Mas foi um aprendizado muito grande, porque ficar sempre naquela, não, vou fechar, não, vai dar para fazer isso, não, acho que agora vai, não vai, vamos negociar com o shopping. Não, aí chegou, não dá mais. Um pouco de apego, né, querendo ou não. Não dá mais, vamos encerrar. Né? Mas aí como encerrar? Sim. Né? Como encerrar? Mas só... O que falar para os clientes? O que falar para os profissionais? Então foi muito difícil. Como encaixar boa parte da equipe na estrutura que você tem? Então foi isso, e eu acredito que nós tivemos muito sucesso como nós fizemos. Os clientes gostaram bastante, os profissionais também. Então nós tivemos uma festa, né, no último dia, sabe? Nós convidamos o cliente para participar, vir uma última vez no salão. Convidamos profissionais que estavam em outras unidades, até profissionais que não estavam mais no salão, a vir trabalhar e atender, né? Que aquele salão ele foi muito próspero, foi um salão que deu muito dinheiro para a gente, deu muito dinheiro para os profissionais, formou muita gente que era referência e é referência no mercado ainda lá em Manaus. Convidamos clientes que sempre estavam conosco, até clientes que não iam mais, mas que aconteceu alguma coisa lá que foi marcante para eles, então foi muito legal. E para tornar isso mais também, vamos dizer assim, um passo para trás para dar 2 para frente, que é isso que todo mundo, né, fala e a gente precisa fazer, não só falar. No dia que nós fechamos, nós anunciamos que nós íamos montar um salão na rua, né? Então, e aí, porque isso também já era um projeto. Então não havia. Até então não havia, né, nosso direto a marcar a principal. E aí nós fizemos uma filmagem lá no terreno onde vai ser e tal. Então nós dissemos, olha, nós estamos saindo daqui, vamos fechar aqui, mas, né, daqui a um tempo, e esse projeto está acontecendo, nós vamos estar aqui. Qual é a previsão, Beto, hoje? 2025. 2025. 2025, né? Está na fase de projeto, é um projeto grande,
porque é um salão com outras lojas, né, que vão ter lojas para alugar, outras operações como academia, né, de ginástica, centro de estética, dermatologista. Então, vão ter outras coisas que não vão ser tocados pela gente, vai ser tocados, né, por especialistas nessas áreas, mas que tem públicos similares ao nosso para criar uma sinergia, criar um ambiente legal. Excelente. Então, aí nós fechamos essa operação em 31 de março de 2022 e dia 24 de dezembro fechamos uma primeira franquia também. E aí o ano foi de aprendizado, assim, 2022. Mas nós faturamos a mesma coisa que faturamos em 2019, com menos unidades. Sim. Né? No março, né? Então conseguimos mostrar em números que foi uma decisão correta, né? Com menos custo, manter o faturamento. E nesse ano a gente já está crescendo, mesmo com menos unidades. Então, é aquilo, né? Não há nada de ruim. Se não te matar, te ensina, né? E aí isso aconteceu no momento difícil lá quando a minha mãe faleceu, isso aconteceu nesse outro momento difícil que foi a pandemia. Então, quem está vendo e que está no momento difícil, levanta a cabeça, né? Bota para pensar, pede ajuda quando for ter que pedir ajuda. Reconhecer, porque, né, quem precisa. Porque tem como sair dessa situação, tem como superar. E a vida do empreendedor é a vida das pessoas, é a nossa vida pessoal, né? São esses altos e baixos. E eu acho que as pessoas que conseguem ter sucesso, né, felicidade, são as pessoas que sabem lidar com os momentos difíceis, principalmente. Né? Eu acredito que eles ensinem mais. Ensinam mais, né? Ensinam mais e deixam a gente muito forte, né? Fortalece você. Sim. Você se sente, depois que, logicamente, para quando você está vivenciando, não, mas depois que você passa, hora é só dor. Depois que você passa, você olha e diz, realmente, obrigado, Papai do Céu, porque eu estou consciente das minhas forças e estou consciente também do que eu preciso aprender, né, evoluir. Então, é muito importante isso ter na mente do empreendedor. Pronto, para fechar, é aí que eu quero tocar. Você falou muito de aprendizado, né? Então, o que você teria a dizer em relação a isso especificamente? O que você fez, o que você faz para estar sempre apto a lidar com essas situações que muitas delas não são previsíveis, né? Elas surgem, algumas você pode até se antecipar, se precaver, mas como que você se desenvolve, como que você desenvolve a sua equipe, o seu time, os seus sócios, como é essa relação para que não seja o resultado pelo resultado, mas que sempre busque um aprendizado e tirar ali uma sacada, um insight para saber o próximo passo. Assim, eu acho que a liderança ela é parecida com a educação do filho, né? Então, não existe aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? O exemplo. O exemplo do líder forma a cultura de uma empresa, né? E a cultura de uma empresa, ela, de certa forma, ela leva a equipe para um determinado caminho. Então, a minha mãe, ela, na década de 70 já fez as primeiras viagens nacionais. Na década de 80 já fez as primeiras viagens internacionais, para cursos internacionais. E assim ela manteve uma rotina. Então, meu primeiro papel como líder ali, de transformar a cultura que era da Amanda para a cultura da empresa, era botar a educação como um pilar fundamental. E eu precisava dar o exemplo. Né? E eu gosto. Né? Então, o que eu faço? Eu procuro me especializar sobre gestão. Então, eu procuro estar em eventos, me inscrever, fazer curso, pós-graduações na área de gestão, mas eu preciso também estar em eventos do negócio. Perfeito. Salões de beleza, eventos do segmento. Então, eu procuro aproveitar e observar o que tem de referência nesses dois mundos. Você exerce uma gestão ambidestra. Desses dois mundos e procurar me desenvolver tecnicamente e de forma geral, mais geral, dentro do empreendedorismo, dentro da gestão, que é aplicado em qualquer empresa. E mostrar isso para a equipe, né, que eu estou fazendo, né, e ver eles fazerem. E também incentivar que eles façam. Então, e o incentivo é aquilo. Nas suas carreiras. O incentivo é aquilo. O que a empresa está promovendo, sem custo para eles, o que a empresa não dá para promover, mas a gente pode apoiar.
pagando parte. O que a empresa não dá para apoiar, mas pode financiar, Sim, que vai ser seu, você vai pagar justo. com o seu trabalho. E fazer isso ser uma rotina, né, dentro do seu negócio. Um outro ponto que, por exemplo, é muito importante para mim, que é a parte de atendimento. A Amanda foi reconhecida pelo atendimento. Então, como que eu posso ter uma empresa que atenda bem? Eu preciso tratar bem a minha equipe. Nas Então, pequenas coisas, né? se eu tratar bem a minha equipe, de certa forma, ou de forma até decisiva, pelo exemplo, eles vão tratar bem, provavelmente, os clientes. Com Agora, se eu certeza. não tratar bem a minha equipe, provavelmente eles também não vão tratar bem o cliente. Então, eu procuro também, dentro da minha formação, me conhecer, me desenvolver, ter hábitos. Por exemplo, eu estou aqui de férias, porque as férias elas são importantes, porque eu preciso estar com a cabeça bem, eu preciso estar energizado, para me dar energia, para mim ter paciência, para mim escutar os profissionais, a E precisa equipe. dessa disciplina, né? E Já precisa que dessa você disciplina. que determina esse Exato, tempo, né? exato. Eu, por exemplo, eu gosto, uma satisfação que eu tenho quando eu estou na minha rotina lá é jogar tênis. Eu preciso encontrar um tempo para jogar tênis 3 vezes por semana, porque também é onde eu É a sua relaxo, terapia. minha terapia. Eu também me reforçar, eu tenho uma frequência de ir na religião, de ir para a igreja, ou quem está assistindo, de ter um hábito Sim. na sua fé. Sua Então, espiritualidade, né? o que eu percebo que boa parte do líder que eu sou, ela provém desses hábitos de ter o conhecimento, né, ideias, como você falou, buscar isso, incentivar que as pessoas façam o mesmo na equipe, tratar bem as pessoas, incentivar que elas tratem bem os clientes e me cuidar e incentivar, inclusive, que as pessoas que estão na empresa, mesmo que isso signifique elas trabalharem menos o dia, trabalharem menos e faturarem menos, mas eu sei que se elas se cuidarem, elas vão, a longo prazo, faturar muito mais e serem muito mais felizes. Então, é isso, né? De cuidar de si, mas também cuidar do seu time. Excelente, meu amigo. Que presente você está nos dando aqui hoje. Obrigado, Tanto para cara. mim, quanto para nossa audiência, tanto a comunidade nexialista, quanto os colegas, né, os amigos que já acompanham o Beto. E eu queria te convidar, não estava combinado, mas eu queria saber se você topa um bate-bola no final aqui para a gente encerrar. Vamos lá, meu. Tô aqui, meu irmão. Estamos Eu não aqui. fujo da. Com uma vista dessa, quem não topa nada, né? Pois é, uma maravilha. Manda ver. Então vamos lá. Eu te falo alguma coisa, você me responde com o que vier, Mas com uma palavra ou com. do jeito que você quiser. Beleza. Você que manda aqui. Pra você, o que é sucesso? Sucesso é você botar a cabeça no travesseiro, dormir bem, saber que você tem as suas contas pagas, que você não deve nada para ninguém, que você não roubou de ninguém, que você tem amigos, família, né, que você é reconhecido no que você faz profissionalmente, que você é reconhecido como um comportamento de pessoa, que é aquilo que você gostaria que as pessoas falassem de você. Isso é ter sucesso, né, ou ser feliz, né? Que legal. Paz, né? Resumindo o que você falou, eu li muito a paz. Ah, Consigo mesmo e com o próximo. exato. É isso aí. Um livro. Cara, um livro que me impactou muito foi Barão de Mauá. Visconde de Mauá, Barão Por de quê? Mauá. Porque ele foi um dos maiores empreendedores que o Brasil teve, numa época praticamente sem estrutura nenhuma no Brasil. E ele teve visões de mercado que poucos na sua época no mundo tiveram. Então é uma grande inspiração, né, para os empreendedores, né? Então é o primeiro que me vem assim à mente. Beleza. Um arrependimento, tem? É, sempre essa pergunta sempre ela é difícil de responder, né? A autocrítica ela é difícil, né? Eu acho que eu comecei a me dedicar mais para religião de uns 5 anos para cá. E hoje eu vejo o quanto isso me ajuda a ser uma pessoa, um líder melhor. Que bom, cara. E não que eu não tinha fé, não que eu não acreditasse em Deus antes, né? Mas é diferente
é bem diferente entre acreditar e você praticar. Na sua rotina. É ter uma rotina, e principalmente uma rotina dentro de uma comunidade. Você sentir que você faz parte de uma comunidade, né? Que às vezes é uma igreja, que às vezes é um templo, algo, mas é um grupo de pessoas que congregam juntas. Isso faz muita diferença, né? Muito bem. E para fechar, eu queria que você nos falasse uma frase que você gosta e já encerrasse com um recado para tanto o seu público, seus clientes, seus funcionários, seus amigos e também para a comunidade nexialista. Eu acho que uma frase que a gente tem dito muito, né, de um ano para cá é: cuide de você para cuidar do outro. Então isso é importante e tem que ser praticado nos dois sentidos, né? Eu queria agradecer, né, o convite aí, Camila. Queria agradecer também a quem está nos assistindo, né? Foi uma satisfação. Prazer foi meu. Vim lá de Manaus, né? Passar essas férias aqui e poder compartilhar um pouco da minha história, da história do Amanda. Mandar um abraço aí para quem da nossa equipe estiver vendo. Convidar vocês a, né, comentarem, né? Falarem um pouquinho aí do que acharam. E te dar os parabéns aí também, né, por se esforçar, né, o quanto muitas pessoas querem, mas poucas fazem. Exato. Existe uma diferença grande, né? Então, parabéns por fazer acontecer isso, e eu tenho certeza que vai se refletir também na sua vida em todos os aspectos que você se predispor a fazer, né? E isso é uma grande lição também para todos nós, para todos que estão vendo ali. Faça, né? Faça. Que maravilha, eu estou muito feliz quando eu comentei com o Beto dessa possibilidade, na mesma hora ele, bora, é pra já. Que coincide um pouco com o que ele está falando aqui, né? Não pense muito, não espere, não faça só quando estiver perfeito, quando tiver a certeza de que vai dar certo, que vai ficar maravilhoso. Faça, tá aí o exemplo vivo, e você obtém resultados, você conquista. Vai sair perfeito? Não vai. Mas é aí que vai estar o aprendizado. Você vai poder enxergar aquilo que poderia ter sido melhor, mas ao mesmo tempo você realizou coisas concretas. O que foi dito aqui é de extremo valor, está sendo dito de graça para você. Então, assim, é uma decisão sua do que fazer com isso. Pode ignorar ou pode internalizar e aplicar na sua vida. E esse é o objetivo desse podcast, que você possa mudar essa mentalidade, seja no empreendedorismo, seja na carreira mais tradicional, uma CLT, um concurso. São apenas facetas de uma mesma trajetória, que nos levam ao mesmo caminho, mas de formas diferentes, mas que a essência é muito isso do que o Beto falou. É você ter foco nas pessoas, é você ter sempre uma mentalidade aberta para acreditar no que é um valor para você, mas ao mesmo tempo estar disposto a abrir mão disso se for preciso, né? Tomar decisões difíceis, mas sempre com o respeito, sempre com a hombridade, a transparência, a sinceridade, tratar igualmente, né, as pessoas dos mais simples aos mais altos cargos, ser coerente consigo mesmo, dar importância ao que realmente importa, família, ter essa autodisciplina de cultivar o seu tempo, de saber que você é dono do seu tempo, mas ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade grande. Então, aquilo vai te acompanhar por toda a sua vida. Então, que seja uma paixão, né? Que seja um propósito forte, para que isso não vire um sofrimento. Então, essa é a nossa contribuição para você nesse episódio. Eu te convido a nos seguir a Nexus, @nexus.bw no Instagram. Acompanhe o nosso podcast, nos mande contribuições, comente, compartilhe com quem você acredita que esse papo vai engrandecer, vai agregar algo. Também eu peço para você falar também suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar. É Beto Pontes, colocar lá Beto Pontes, né? Eu boto sempre muito conteúdo sobre gestão de negócios da beleza, sobre família. E é isso, né? Acho que é uma forma também de influenciar Através do exemplo. positivamente através do exemplo, principalmente o nosso time, né? Então
Ali eu uso muito para comunicar com o nosso time e, obviamente, também com o mercado, né? Para ser visto pelo mercado. Então, muitas das coisas que a gente fazia antes que não apareciam, hoje aparecem porque a gente tem essa ferramenta que é incrível. Fantástica. Perfeito. É isso, pessoal. Agradeço demais quem ficou conosco até agora e nos vemos no próximo episódio do Nexo Podcast. Grande abraço, meu amigo. Um abraço. Valeu, Valeu. pessoal. Obrigado, Obrigado. cara. Até mais.